diferente. Isso aí, estamos começando esta que é a terceira aula desta matéria que só está começando. Como é que é? É a terceira aula, só está começando. Hermenêutica e exegese bíblica, parte 1, porque a parte 2 nós vamos estudar no médio, em teologia. Então, estamos iniciando esta matéria de hermenêutica e exegese, parte 1, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 14 de junho de 2022, terça, 14 de junho de 2022. Meu Deus, estamos já na metade do mês de junho. Aonde nós vamos parar, Deus sabe. Se for para o céu, melhor ainda, mas é o caminho que é o que estamos tomando, né? Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos. Até agora, nenhuma irmã, né, apareceu no momento, mas tudo bem, né? A irmã Vanessa era suposta estar aqui, mas teve um inconveniente, talvez estaria ou não conosco. Não inconveniente, teve uma situaçãozinha, né? A nossa irmã Meira até agora não apareceu, nem a irmã Ana Luma, estamos aqui, né? Estamos aqui entre os 5 mosqueteiros. Pastor Juarez, espero, só rapidinho, né? Antes que eu me esqueça, espero no mês que vem tentar vê-lo, né? Fui a Roma e não vi o Papa, ficou complicado o negócio. Mas vamos ver se em julho eu vou ter que ir atrás do senhor, não sei como. Nem que eu amanheça o dia na porta lá pedindo uma xícara de café 3.1. Com certeza vai dar certo a próxima. Vai dar certo. Foi um desencontro de numeração que acontece. Vamos lá, vocês que têm uma memória melhor do que a minha, vocês têm um neurônio melhor do que o meu. Aonde paramos na aula passada. Vamos ver se quem estava aí ligado, quem estava na atenção. Quero ver quem estava aí anotando. Eu sei onde eu parei, mas eu quero agora, de vez em quando, eu quero testar o neurônio de vocês. Aonde exatamente nós paramos? Vamos lá. Na lei dos contextos. Lei dos contextos. Só dizer a página, irmão Wilson, para o povo ficar ligado. 6. Página 6. Leis dos contextos. Muitíssima atenção, por favor. Eu vou voltar lá na página 5. Tá? Isso aqui é uma das chaves mais importantes da hermenêutica bíblica. Se alguns perdem a assimilação, a compreensão dessa chave, já era. A menos que você tenha que rever o vídeo 1, 2 ou 3 vezes, ok? Mas isso aqui é uma chave das maiores, para você entender o contexto geral da hermenêutica bíblica. Vamos lá. Página 5, vamos fazer um pequeno retrocesso. Princípios elementares da hermenêutica bíblica. Vamos entrar, então, nas leis do contexto. Vamos ler esse texto aqui, de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. O que esse texto de tão importante tem para nos ensinar ou para iluminar a nossa mente e o nosso coração? Primeira carta de Pedro, Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20. Eu tenho certeza que vocês já passaram, né, por esse texto, se não 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Mas, às vezes, passamos em cima de um texto e não prestamos atenção o que esse texto quer nos revelar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Muita atenção que diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Muita atenção aqui que eu vou lhe dizer agora. A palavra profecia na Bíblia, ela tem vários significados. No Antigo Testamento tem um grupo X de significados e no Novo Testamento tem outro grupo X de significados. Se eu pego o Antigo e o Novo Testamento, eu vou ter em torno de 5 a 6 significados, como muito, da palavra profecia. Então, esse texto aqui foi colocado de propósito para nós entendermos a questão dos contextos. Ou seja,
De acordo com o contexto apresentado, o significado da palavra muda, como a palavra profecia aqui não tem o mesmo significado que costumamos aplicar. Preste atenção. Eu pergunto aos irmãos, geralmente, quando vem à nossa mente, ou quando lemos na Bíblia sobre a palavra profecia, o que imediatamente nós entendemos ou interpretamos? Vamos lá, vou repetir a pergunta. Quando ouvimos ou lemos sobre a palavra profecia, qual seria o significado imediato que vem à nossa mente? Qualquer um dos irmãos pode me dar a resposta. Abra o áudio, não esqueça de abrir o áudio. Um evento que irá acontecer. Um evento que irá acontecer. É uma interpretação quase que automática, né? Quando você lê ou ouve sobre a palavra profecia, evento que aponta para o futuro. Algum dos irmãos tem uma outra interpretação diferente ao que você entende pela palavra profecia? Não se preocupe se você estará falando Revelação. certo. Como? Revelação. Revelação. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais tem algum entendimento, alguma interpretação quando você lê ou ouve sobre a palavra profecia? Vamos lá? Não se preocupe se você vai errar. Estamos aqui para juntos estudarmos. Ninguém se anima. Ok. A palavra profecia, neste texto, significa revelação escrita. Anote aí. A palavra profecia, neste texto, tem o significado de revelação escrita. É o mesmo significado lá do livro de Provérbios, se não me engano, 29:18, que diz: não havendo profecia, o povo perece. Lembra-se desse texto? Quem se lembra desse texto lá no livro de Provérbios? Não havendo profecia, o povo perece. É o mesmo, igualzinho, o mesmo significado lá do Antigo Testamento, em Provérbios 29:18, é o mesmo desse aqui. Já em outros textos da Bíblia, de acordo com o contexto, o significado profecia pode significar dom espiritual temporal, pode significar a visão do futuro, como falou o irmão Wilson, não está nada errado, porque é a mesma palavra, a profecia, só que ela vai mudar os significados de acordo com os contextos. Vamos então avançar neste que é o primeiro dos contextos, o contexto bíblico. Como é que funciona na lei dos contextos o contexto bíblico? Escute essa. A grande maioria dos erros doutrinários, das heresias, das falsas seitas ocorre pelo emprego do texto sem a devida aplicação de seu contexto. Contexto, o que você entende? Vamos separar aqui a coisa bem clara, bem definida, para não ficar nenhum tipo de dúvida ou nenhum tipo de confusão. O que você entende por texto? Vamos lá. Não se preocupe que você vai acertar ou errar, mas qual é a definição mais simples que você tem em mente da palavra texto? Vamos lá. Qualquer um pode abrir o áudio e me responder a pergunta. Texto. O que você entende por texto? Uma narrativa? Uma narrativa, correto. O que mais? O que você entende por... Acabei de ler um texto bíblico. Acabei de ler... Uma história. É a narrativa que nós estamos centrados nela no momento. Uma narrativa que estamos centrados no momento. Ok. Outra definição que você dá a texto? Ou seja, o texto que nós estamos lendo no momento. O que estamos lendo no momento. Ok. Qual outra definição que vocês dariam para a palavra texto? Não vem à memória. Ok, vou ajudar vocês. Texto é toda declaração escrita que narra um evento, um acontecimento
ou uma situação no momento no qual estamos lendo. Então, repito, texto é uma declaração escrita de uma narrativa sobre um acontecimento ou um evento no momento que estamos fazendo a leitura. Anote isso aqui, é interessante. E o que você entende por contexto? Ou língua portuguesa, né, que nos deixa, às vezes, apertados contra a parede. Falei de texto, aí você começa a colocar a mente para trabalhar. Tem alguma coisa parecida? O contexto tem bastante parecido. É o que vem antes ou depois do texto que está em pauta. Ah, pastor Juarez se lembrou de uma definição que demos lá atrás em umas outras aulas. O contexto, então, também seria um conjunto de declarações escritas, só que apresentadas antes e depois do texto principal ou da declaração escrita que estamos focados. Então, procurem ter isso em mente. O texto é o principal, estamos focados naquela principal declaração escrita, mas antes do texto e depois do texto, também temos declarações escritas, que são chamadas de contexto. Irmão, Ana Lu está ali, né, dando força naquela máquina, só Deus dá causa. Seria a abordagem do princípio, meio e fim? O irmão Wilson! O Cabrito lhe deu unção dobrada, 75 pontinhos para alegrar o coração do irmão Wilson como bônus. Meu Deus! O irmão Wilson está lendo a apostila, né? Mais com esse Cabrito. E o reencontro e a alegria no coração do Senhor, no coração do irmão Wilson. Parabéns, irmão Wilson. Olha, esperava que o senhor ia me dar uma saída, mas o senhor me deu mais do que uma porteira rasgada aberta. Uau, lindo! Que tremendo! Você entendeu bem o que o irmão Wilson colocou? Olha, presta atenção, que coisa maravilhosa. O contexto tem a ver com o princípio, o meio e o fim de uma narrativa, ou seja, o foco está no meio, mas temos que visualizar o princípio e o fim. É um pouco parecido com a montagem de um texto ou de um esboço de homilética. Quando você tem uma noção de hermenêutica, de exegese, ok? Aprendendo a conhecer a lei dos contextos, preste bem atenção. A hermenêutica vai te ajudar a trabalhar com a homilética. E a homilética lembra os princípios e as regrinhas que aprendemos da hermenêutica. Por isso que um bom pregador, né, que domina a arte da homilética, ele tem que necessariamente exercitar bem o conhecimento da hermenêutica e da exegese bíblica. Parabéns, irmão Wilson, é daí para melhor. Então vamos lá, vamos avançar na descrição mais detalhada do contexto bíblico. Utilizando o texto bíblico sem o seu contexto, poderemos levar a Bíblia a afirmar o que ela não ensina. Por exemplo, tem pessoas que usam textos isolados, escute essa, isso aqui é coisa de assustar, para defender o suicídio. Não tem problema. Se suicidou, vai para o céu. Aonde? Me mostra isso. Uma vez que é um atentado à vida, e o único que tem o direito de tirar a vida e de dá-la é o próprio Deus. Por isso que está correndo por aí muitas polêmicas sobre a liberação da lei da eutanásia. Já ouviram falar sobre o que quer dizer eutanásia, a chamada morte assistida? Pessoas que têm enfermidades terminais, né, enfermidades incuráveis, e os familiares, para não permitirem os seus entes queridos a um sofrimento sem fim, dão permissão às autoridades médicas para determinarem a morte. Mas quem somos nós, seres humanos, para lavrarmos, né, o decreto de morte de alguém? Não temos esse poder, entende? Enquanto tiver vida, há esperança. Eu não sei se vocês, né, mas eu já presenciei
pessoas em estado terminal, já desenganados pelos médicos e tchau. Vão induzir a morte, não. É uma coisa de 2 anos atrás, aí na área de Boston, vi uma irmã de uma igreja que já estava no estágio 5 de câncer no esôfago, jamais não falava, não comia direito. A medicina disse, não, essa irmã vai começar, essa senhora vai estar sofrendo muito. Ela tinha dores horríveis, mas sempre confiando no milagre. Ela escrevia sempre, né, num quadrozinho, né, tipo uma tabuleta, ela escrevia com aquele pincel atômico, né? Eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre. Mas a ciência disse, não, vamos apressar o processo dessa mulher, vamos matá-la. E perguntavam aos familiares, né, vocês autorizam a eutanásia? Ninguém da família autorizou, ninguém. E os médicos pressionando. Um dado dia que eu chego de manhã para visitar a irmã, onde está a irmã? Cama vazia. Falei, e Jesus da glória, morreu? Não pode ser. Não. E eu já fiquei com o coração apertado. Daqui a pouco eu saio no corredor e ouço uma voz familiar. Era da filha da irmã, já em uma outra sala. Quando eu cheguei, para minha surpresa, devia ter mais de 30 pessoas naquela sala. Falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas está, filha. Minha mãe está radicalmente curada. Uau! Foi um alvoroço naquele hospital, porque quem dá a última palavra, irmãos, é o Senhor Jesus. Se você nunca conheceu alguém, câncer estado 5, estado final, e Jesus dá a volta, olha, você tem que ter essa experiência. É um negócio maravilhoso. Todo mundo esperando a morte, todo mundo esperando o fim. Mas, repito, a última palavra, quem tem é o nosso Deus. Então, não temos nenhuma autoridade de tirar a vida de cada um de nós. Por que eu estou ressaltando isso? Porque quando o texto ele é mal lido, dá esse problema. Olha aqui, ó. É só você pegar Mateus 27:5 mais Lucas 10:37. Olha que perigoso, né? Mateus 27:5 diz, e retirou-se e foi se enforcar. Mas se você soma com Lucas 10:37, vai e faz da mesma maneira. Olha que loucura. Perceberam? Tem pregadores que pegam esses textos assim de forma isolada e colocam lado a lado. Aí cria um gravíssimo problema. Eu conheço uma igreja, não vou citar nomes, você até pode descobri-la no YouTube, que fomenta, que incentiva o suicídio. É assustador isso. Por isso que eu estou reproduzindo esses 2 versículos, porque eles usam exatamente esses 2 versículos, sem considerar o quê? O contexto. O que vem antes e o que vier depois. Seja sincero comigo. Se eu usar esses 2 versículos isolados, sozinhos, colocando lado a lado, tenho eu condições de apoiar o suicídio? Sim ou não? Sim, claro. Eu estou pegando eles 2 sozinhos, isolados, tiro de contexto, coloco lado a lado. Aí eu tenho toda a facilidade de afirmar que o suicídio não é pecado. Que o caso de Sansão, alguns até têm um atrevimento de afirmar na Bíblia que foi um caso de suicídio. Não, presta atenção. Tem muito pastor falando bobagem aí no YouTube. No caso de Sansão, ali não foi suicídio. É só você ler com atenção texto e contexto. Ali foi uma entrega em sacrifício vivo a Deus. Quem já leu essa parte da vida de Sansão? Alguém já leu? Alguém já leu? Já leu com atenção? No caso de Sansão, não foi suicídio, foi uma entrega. Ele decidiu entregar em sacrifício e Deus aceitou. E a prova que Deus aceitou, qual foi? E brotou nele arrependimento, preste atenção, o texto diz isso. Brotou nele arrependimento, mas onde está escrito na Bíblia que brotou arrependimento? No coração de Sansão, os seus cabelos cresceram. Só Deus sabe lá dentro. Ó. Ele conhece aqui dentro. Quando Deus olhou no coração de Sansão, está arrependido, então eu vou devolver a ele a força, fazendo crescer o cabelo. Diga.
Foi bom o senhor ter. Me perdoa tá abordando isso, só Sempre que é bom. esse assunto é muito interessante. Eu Vai acho lá, esse vamos lá, assunto um dos vamos lá. mais interessantes na Estamos, vida. estamos na hermenêutica. Vamos lá. Ó, o que acontece é o seguinte: Sansão dá para entender que Deus aceitou, porque quem deu a força a ele de volta para ele destruir foi o próprio Deus a um pedido dele. Deus não ia conceder isso para morte total dele. Mas voltando lá, não sei se é o juiz, se é o juiz Jafté. Jair. Jafté. Talvez. Jefté. Jafé, Não, Jefté. Jefté. Jefté, Hum. ele fez Um voto de esse tolo. voto, Um um voto de voto de tolo. tolo. A filha Hum. até saiu chorar 2 meses, a sua virgindade e tal, e voltou e sacrificou a filha. Lendo lendo o Vamos lá, contexto, vamos ao texto. Esse texto aqui é interessantíssimo. Olha, irmão Elton, eu você sei, está. mas lendo o contexto e depois, mesmo a filha estando morta, ele reinou por muitos anos. Não, mas a E filha não morreu. A filha não morreu. mas não, Não, não. Vamos lá. A surpresa A agora filha vai não ser morreu, maior. não, moço. A surpresa. Segura, irmão Elton. A surpresa agora vai ser violenta. A filha. Quem lhe disse que a filha morreu errou o texto bíblico. Vamos lá. Vamos lá. Gostei, gente. Olha, acho que vou ter que dar uns pontinhos para o irmão Elton. Irmão Elton mexeu a onça com a vara curta, como diz lá no interior do Rio Grande do Sul. Vamos lá no texto bíblico. Meu Deus. Olha o problema. Nós ouvimos coisas que às vezes não lemos. Vamos lá. Livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 11. Vamos começar do verso 28. Estamos gastando um pouquinho de tempo hoje só para você visualizar a coisa dos contextos, que é muito sério. O que o irmão Elton disse é interessante, mas é sério demais. Capítulo 11 do livro de Juízes. Está com a sua Bíblia aí aberta, tá? Isto, a partir do verso 28. Nós vamos ler, então, texto e contexto. Não dá para ler o texto sozinho, porque não vai dar visão clara do resultado de toda essa situação. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. 30. Muita atenção, por favor, não tire os teus olhos aqui do verso 30. Aqui que começa o problema da interpretação incorreta. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vou ler de novo o verso 31. Muita atenção aqui, por favor. Aquilo que saindo da porta de minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Ok. 32. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Então, Jefté fez o voto, e o que aconteceu? O Senhor cumpriu o pedido de Jefté. Sim ou não? Confere ou não, gente? Todos estão prestando atenção? Deus deu o pedido de Jefté? Sim ou não? Deu. Então, agora, e agora? Como é que vai ficar o cumprimento desse voto? Agora, muita atenção. E os feriu com grande mortandade, 33, até a Aroer, até chegar a Minite, 20 cidades, e até a Belqueramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Pronto, ganhou a vitória, arrebentou com os inimigos. O problema da interpretação começa mesmo aqui no 34. Agora, redobrada atenção.
Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só a única, não tinha outro filho nem filha, então era filha única. 35, e aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e as dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. 36. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. 37. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. 38. E ele disse: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. 39. Atenção, alô! Gruda aí o teu olho no 39. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela, atenção aqui, e ela não conheceu varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. O que aprendemos aqui? Preste atenção. Primeiro, Deus deu vitória a Jefté contra quem? Vamos lá. Quais eram os inimigos de Israel diante de Jefté? Qual era o povo? Abra o áudio, quem souber me dizer. Quem era o povo? Qual era o povo contra... Lê o texto, por favor, e me diga qual foi o povo contra quem Jefté estava lutando. Vamos lá. Amonitas. Os amonitas. Anote aí. Os filhos de Amon. Os amonitas. Amonita não eram israelitas. Concordamos com isso? Os amonitas não eram israelitas. Embora, atenção, Amon e Moabe foram os filhos do incesto das filhas de Ló com Ló. Quem se lembra disso? Os Amon e Moabe foram os filhos resultados do incesto. Lembram-se das filhas de Ló, deram de beber ao seu pai, quando saíram de Sodoma e Gomorra, embriagaram, e ali houve um incesto, algo que não agradou o coração de Deus, mas houve aquela permissão meio estranha e finalmente deu problema. Se você estuda, escute o pano de fundo histórico e cultural sobre os amonitas e os moabitas, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Os amonitas e moabitas se dedicavam ao paganismo, à idolatria e ao sacrifício de crianças e pessoas em holocausto, no fogo, a Baal, a Milcor, a várias entidades conhecidas naquela época. Minha pergunta, por uma questão de senso, Deus, naturalmente, diante do quadro que os amonitas viviam, Deus estaria se agradando dos amonitas e dos moabitas, apresentando sacrifícios de pessoas inocentes diante do Senhor nosso Deus? Sim ou não? Deus se agradaria ou não? De forma nenhuma. Deus não faz exceções, a menos que ele claramente diga que foi no caso completamente diferente da iniciativa que tomou. Preste atenção.
Abraão em sacrificar Isaque. Porque Deus já sabia do coração de Isaque. Deus não se agrada de sacrifícios humanos, sob hipótese nenhuma. Guarde isso, gente. Deus não se agrada, sob hipótese nenhuma, sacrifícios de seres humanos. Deus aceita os sacrifícios de animais, de aves, mas nunca, em nenhum lugar na Bíblia, nem mesmo com exceções, vemos Deus aceitando um sacrifício de um ser humano. Alguém já leu um texto que mostra clarissimamente, ou nas entrelinhas, que Deus se agradasse de sacrifícios de ser humano? Sim ou não? Alguém já leu? Não existe. Você pode procurar de cabo a rabo que não existe. Aí a minha pergunta: então Deus, se fosse aceitar o sacrifício de Jefté, seria o primeiro, preste atenção, seria o primeiro e sob condições totalmente extraordinárias. Sendo o primeiro e sob condições extraordinárias, ele, por ser santo, por ser justo e por ser misericordioso, ele teria que prestar algum tipo de esclarecimento do porquê disso dentro do texto bíblico. Concorda ou não comigo? Se Deus fosse aceitar um sacrifício de um ser humano, teria que ficar registrado nas páginas da Bíblia, e diante dessa situação, o Senhor Deus aceitou pela primeira vez o sacrifício de um ser humano. Tem que ficar claro. E por que Deus estaria aceitando? Uma vez que ele estaria, mesmo que ele estivesse aceitando, ficaria aquela ideia que Deus estaria se igualando aos costumes das nações pagãs. Agora, se você prestar atenção nos versos 37, 38 e 39, aqui você mata a charada. Ó. E disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chorar o quê? Chorar o quê? O que a filha de Jefté foi chorar? A virgindade. Anote aí, a virgindade era um bem de honra preciosíssimo naquela época para uma menina jovem que não houvesse conhecido varão. Então, valia ouro, é como fosse um dote de milhões de dólares. Só você estudar o pano de fundo cultural da época. Então, a virgindade se tornaria o quê? O preço a ser pago pelo voto de tolo que Jefté fez. Deus entendeu que foi voto de tolo, mas lembre-se que naquele voto de tolo estava em jogo não o voto com a palavra de Jefté, estava em jogo a santidade do próprio Deus. Deus ouviu a Jefté, deu vitória, amém, porque ele estava pelejando por Israel. Não se esqueça disso. Ó. Há vários textos no Antigo Testamento que diz: e o Senhor pelejava por Israel. Lembre-se disso, nunca se esqueça que quando Deus pelejava por Israel, era o nome dele. Não era o nome de nenhum rei ou de nenhum juiz, era o nome dele que estava em jogo. E Deus não pode colocar em jogo 2 coisas: o nome dele, sua santidade e a sua justiça. Vamos lá. Fechando aqui o 38. E ele disse: vai, e deixou-a por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E aconteceu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai. Ela voltou para o pai. Então, ela chorou 2 meses a sua virgindade, voltou e cumpriu nela o voto que tinha feito. É só você ler o texto. E cumpriu. Mas como é que cumpriu? Matando a menina? Não. Porque o voto de virgindade, ou o estado de virgindade, correspondia a um sacrifício. Então, era um sacrifício, porque Deus não aceitou aquele sacrifício que poderia ser feito pelo voto que Jefté executou, porque foi um voto de tolo. Deus não aceitou. Mas aceitou o voto de virgindade, que tomou a mesma equivalência, o mesmo nível
como fosse um sacrifício em holocausto. É só você estudar o pano de fundo da cultura judaica. A virgindade, o voto de virgindade, tinha o mesmo valor de um sacrifício em holocausto, porque se tratava da honra da família e da honra, que é a coisa mais cara que tinha uma donzela, né? Uma menina que não tinha tido relações sexuais. Seria uma coisa altamente inédita se Deus aceitasse esse sacrifício. Por quê? Ele não aceitou o de Abraão sobre Isaac, iria aceitar este sacrifício? De jeito nenhum. Conheceríamos, então, um Deus injusto, que para uns pede sacrifício e para outros ele não aceita sacrifício. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano em lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Ou seja, ela apresentou um sacrifício com este voto de virgindade, colocando no mesmo parâmetro, do mesmo nível, se fosse um sacrifício fisicamente falando. E se Deus fosse aceitar o voto integral de Jefté, Deus seria injusto, porque Deus não aceita voto de tolos. Tem Bíblias que fala que ele sacrificou a filha. Aonde está escrito isso? Não está escrito, né? Mas não, tem que estar escrito. Se não está escrito, não podemos fazer essa dedução, porque é incoerente. O texto está bem claro aí, né, pastor? Hein? O texto está bem claro, é indiscutível. É indiscutível. Não tem. Quem ensina que ela foi sacrificada tem que provar. Se não provar, está matando a hermenêutica. A questão é que ela não se casou. Ela não se casou. É só estudar, gente, o contexto cultural. Oh, é um dos contextos. Oh, está dentro do contexto histórico. Dentro do contexto histórico está o contexto geográfico e cultural. Quando a gente estuda o contexto geográfico, ele se desdobra em 2: geográfico e cultural. Se eu não conheço a história, como é que eu vou fazer determinadas afirmações? Subentendendo? Não, eu tenho que estudar. Esse é o problema de vários textos na Escritura Sagrada, que chegamos a fazer conclusões disparatadas, e ouvindo um e ouvindo o outro, ok, mas espera aí, da onde você tirou essa ideia? Da onde você tirou essa conjectura? Da onde você tirou essa dedução? Todas as conjecturas, todas as deduções são válidas, desde que elas sejam provadas dentro destes contextos. Se você não pode provar dentro desses contextos, com todo respeito, é um achismo. E muita gente hoje está sendo guiada por achismos. Eu acho, eu penso. Aí complica. Aí dos muitos achismos, caímos em heresias. E aí um grave problema, é o que eu já falei nas aulas anteriores. Mais de 80% dos evangélicos cristãos, incluindo líderes e pastores, não sei, não entendo por que, não me perguntem, não usam a hermenêutica. É horrível isso. E dá uma sensação de que a gente está com uma Bíblia e outros estão com outra Bíblia completamente diferente. Irmã Ana Lu, por favor. Pastor, eu fiquei meio confusa aqui na explicação que o senhor deu aí. O senhor falou que Deus não aceitou o voto dele, que era voto de tolo, pelo fato que ele falou algo tipo assim, ofendendo a Deus, como se ele tivesse... Eu não entendi. Não. Acompanhe. Os amonitas e os moabitas eram pagãos. Eles adoravam a Moloque, a Astorete, a um conjunto muito grande de deuses. E esta maneira de adoração deles era sacrifício de vidas humanas. Anote isso, sacrifícios de vidas humanas. Sacrificavam-se crianças, sacrificavam-se donzelas, sacrificavam-se idosos. E isso não agrada em momento nenhum, e nunca agradou a Deus. É claro na Escritura, Deus não aceita sacrifícios humanos. Se assim aceitasse, ele teria aceitado o de Isaac sobre Abraão. Mas Deus permitiu a coisa ir até um certo ponto, porque Deus já sabia do final da história. Deus já sabia do coração de Abraão, da intenção de Abraão. Ele estava demonstrando que uma obediência completamente sem reservas. Então, a intenção de Jefté era sacrificar a filha dele, que nem os outros faziam?
Exato, é esse o detalhe, irmã. Ele fez um voto de tolo, um voto que deu. Peraí, eu vou aceitar esse tipo de sacrifício? Como é que vai ficar o meu nome? Pastor, com licença. Sim, sim, à vontade. Jefité não teve essa intenção de fazer o voto para sacrificar a filha. Sim. Ele fez um voto que o que ele encontrasse, exato. quando ele chegasse em primeiro lugar, mas ele deu sacrificaria. Deu uma má sorte que foi a filha. Deu uma má sorte que apareceu a filha. Ele foi pego de uma surpresa e teve um impacto tremendo. De qualquer maneira, foi um voto de tolo. Se fosse a filha, se fosse uma outra pessoa, foi um voto de tolo. E o livro de Eclesiastes está bem claro. Deus não aceita voto de tolo. Gente, vamos parar para pensar. O que é voto de tolo? É tudo aquilo que vai contra a natureza de justiça e de santidade da parte de Deus. Anote aí. O que é um voto de tolo? É tudo aquilo que vai contrário à natureza de justiça e de santidade da parte de Deus. Deus não pode aceitar. Se alguém chega para o irmão Wilson, pega o teu filho e me sacrifica. O irmão Wilson vai dizer, peraí, senhor, agora nós estamos no Novo Testamento, senhor. Eu não vou ser o segundo Abraão. Irmão, nós temos que olhar o contexto. Se a gente não levar em consideração o contexto e começarmos a fazer deduções e especulações fora do contexto, aí vamos cair no mesmo problema das religiões, das seitas e das heresias, que elas trabalham o quê? Com textos de forma isolada ou com deduções de formas isoladas, não levando em consideração os contextos. Quantos me entenderam, gente? Não, eu creio que vai ter que tomar 2 aulas para falar dos contextos, para a gente ir lá no fundo do negócio. Nós vamos tocar coisas aqui assustadoras, que muita gente aprende por 50 anos, não tem nada a ver quando você analisa à luz da hermenêutica. Irmão Elton. Tá tranquilo, vamos lá. Estamos entendendo. Vamos lá. Na página seguinte, nós temos aqui a lista desses contos. Pelo amor do papai, procura memorizar isso aqui. Procura memorizar isso aqui. Estes são os contextos que devem ser considerados. Temos que considerá-los. O geral, que é o que nós falamos agora, também conhecido como contexto bíblico. O imediato, o que está depois do texto. Veio o texto? O que está depois do texto? O remoto, o que está antes do texto. Pode estar um versículo atrás, pode dar 2 versículos atrás, pode estar 10 livros atrás. Contexto remoto. Contexto referencial, apontando para um versículo da Bíblia que tem a mesma temática e as mesmas palavras e o mesmo assunto. O contexto histórico, que se desdobra em 2. Me acompanhe, se quiser anotar, não está na apostila, mas se desdobra em 2. O contexto histórico se desdobra em geográfico e cultural. Porque o que é a história? É a narrativa vista aos olhos da geografia e da cultura. Se a gente não considerar a geografia e a cultura, como é que nós vamos entender a história? Quantos estão me entendendo, gente? A história só pode ser interpretada corretamente quando analisamos a geografia, o local onde ocorreu o fato bíblico e a cultura. Se a gente desconsiderar essas 2 coisas, impossível a compreensão do contexto histórico. E o contexto literário. O literário é o formato da linguagem. Se é uma poesia, se é uma analogia, se é uma comparação, se é uma história. Vamos devagar, acho que nós vamos ter que gastar 2 aulas. Essa matéria, queremos ou não, já está programada para durar 6 aulas. Mas se houver, não vou forçar a barra, uma necessidade extrema, vamos jogar mais 7. Mas essa matéria já estava, desde o início, programada para durar 6 aulas. Mas volta a bater na tecla. Se chegar no caminho e perceber que ainda alguns não assimilaram o suficiente, vamos colocar mais uma 7ª aula, porque essa matéria não pode ser passada por alto. Vamos lá. Vamos, portanto, a continuação estudar as diferentes formas de contexto. Uma de cada
vez. Ó, faz um highlight aqui bonito aqui, ó, para você nunca se esquecer disso. Os contextos, você tem que sempre considerar a interpretação de um texto da Bíblia na base desses 6 conceitos. E repito uma vez mais, o contexto histórico ele se abre em 2. O contexto... Pastor, Sim. Resumindo a hermenêutica, então, a interpretação praticamente exata pelo contexto. Não só pelo contexto. O contexto é o pontapé inicial. Calma! Porque até agora o senhor tem segurado isso aí, o senhor não explicou totalmente o que é a hermenêutica, não, mas... Então o irmão não leu o início. Não, eu já falei, então o irmão não prestou atenção. Vamos voltar lá, então. Então você é obrigado a voltar lá atrás. Bom, então não pegou. Que pena. Volta lá na página 2. Por que é importante o estudo da hermenêutica e da exegese? Eu creio que o irmão não prestou atenção aqui na leitura. Tá? Eu tenho, então, aqui 2 razões. Faz-se necessário tomar as palavras no sentido que indica, que aponta o contexto. Esta é a primeira razão da hermenêutica. Número 2, vocabulário do escritor. Enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual e ordinário. É absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. É importante, a título de observação inicial, atentarmos às diferenças de tradução do texto, as quais podem gerar alguma dificuldade quando viermos a realizar a hermenêutica ou a exegese do mesmo. Hermenêutica, então, é a arte de interpretar o texto bíblico dentro da exegese. O que a exegese faz? Ela revela o conteúdo das palavras no seu original, lançando luz dentro da lei dos contextos e das figuras de linguagem, que nós vamos ver lá na frente. Tudo é um conjunto enorme. Mas eu estou trabalhando em partes. Não dá o senhor já jogar. passou 3 para nós. Não, a metáfora, a literal. Vamos devagar. O conjunto é enorme. Vou repetir. Dentro da hermenêutica é um conjunto gigante. Então, eu estou trabalhando em partes por partes. Se eu jogar tudo de uma vez, vai dar problema. Vocês vão capotar 4 vezes e não vão conseguir passar essa matéria. Então, vamos devagar. Vamos comer uma picanha. Pensa numa picanha gorda. Irmão Wilson comeu lá um cabrito, não sei se o cabrito dele estava gordo ou magro, mas pensa numa picanha gorda. Creio que o pastor Juarez já deve ter comido uma picanha bem gorda, irmão Cleiton, que é do sul também, uma picanha gorda, gordura, é gordura por tudo quanto é lado. Fica até difícil para você preparar para fazer um bom churrasco, não é verdade? Irmão Cleiton, que é do Paraná, uma picanha gorda, ela é bem complicada para você trabalhar nela, para fazer um bom churrasco, para se comer bem. Certo, irmão Cleiton? Estou falando porque ele é churrasqueiro, eu sei disso. Ele tem rosto, ele tem rostinho de churrasqueiro. Então, estou falando com quem sabe. Então, nós vamos pegar a hermenêutica com uma picanha gorda, muito gorda, e vamos começar a tirar a gordura bem de leve e vai ir preparando, aos poucos. No finalzinho, nós vamos comer o churrasco tudo junto. Eu não vou comer sozinho esse churrasco, não, gente, senão vai dar diarreia, vai dar diarreia cerebral, que é o problema. Vamos lá, vamos voltar para os contextos. Só fica ligado, irmão Elton, isso aqui é realmente complexo. Vamos lá. Vamos ao contexto geral da Bíblia, só para recapitular. Abrange a Bíblia de forma panorâmica. O que é panorâmica? Olhada por cima. Eu posso encontrar no livro de Gênesis características do livro do Apocalipse? Posso. Eu posso olhar para o livro de Juízes e encontrar características do Evangelho de Mateus, Marcos e João? Posso. Eu não sabia disso. Porque toda a Bíblia tem características comuns que elas fazem isso aqui, ó. Elas se encaixam entre si. O grande problema, quantas vezes já lemos a Bíblia? Se nós lermos a Bíblia uma vez, nós não vamos ter essa visão panorâmica.
Você começa a ter essa visão panorâmica a partir do momento que você já tenha lido a Bíblia 3 vezes como mínimo. Ai, pastor, pelo amor de Cristo. Você só começa a ter essa visão panorâmica quando você, pelo menos, já leu a Bíblia pela 3ª vez. Guarde isso. Até você ler a Bíblia 3 vezes, você não consegue ter a visão panorâmica, ou seja, a visão por cima. Aquela visão que te dá condições de, lá no livro de Levítico, encontrar características do livro dos Salmos. Porque você já passou por aqueles livros. Aí você já pode... Opa! Estou encontrando aqui características desse livro e desse livro. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Anote isso aí, por favor. Para você ter uma visão panorâmica da Bíblia, você terá que ter lido todos os 66 livros, pelo menos 3 vezes. Mas eu só já li 2, você não vai conseguir. Tem que ter pelo menos 3 vezes a leitura de todos os 66 livros. Aí você vai começar a ter uma visão panorâmica e aí você vai conseguir entender e dominar o contexto geral. Letra B, revela o fato que analogia geral. O que é analogia? Comparação geral da Bíblia é uma realidade indubitável. Isto é, nela não existem contradições. A Bíblia nunca trabalhou com contradições. O nosso problema está em nós, não está na Bíblia. Não tem um negócio aqui errado na Bíblia. Não, na Bíblia não tem nada errado. E quando aparece algo errado, é problema de copista. Eu vou mostrar a vocês, não hoje, para não tomarmos muito tempo, mas já estava planejado. De acordo com a tradução, vou deixar você pensar. De acordo com a tradução da Bíblia, está entre 1 de Samuel e 2 de Crônicas. Algo super interessante. Um rei de Israel, que pela tradução ele é 20 anos, mais velho do que o pai. Já leram isso? Quem já leu isso? Pastor Juarez, está ligado. Já li, mas não estou lembrando agora. Mas eu vou passar isso na próxima aula. Mas se o senhor quiser pesquisar, nós já falamos sobre isso. Tem, entre o primeiro livro de Samuel e o segundo livro das Crônicas, a narrativa de um rei de Israel. Aí você pega a tradução Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. E quando você coloca lado a lado, opa! O que é isso aqui? O tal rei era 20 anos mais velho que o pai? Isso é impossível. Pela lógica, isso é impossível. Ninguém pode ser mais velho do que o pai. Mas o texto está lá com todas as letras. Era o rei fulano, 20 anos mais velho do que o seu pai. E como é que você descobre que é um erro de copista quando você coloca lado a lado as traduções? Por isso eu recomendo que você nunca use uma única tradução da Bíblia. Use pelo menos... a outra tradução vai corrigir esses 20 anos aí? Ou... Exatissimamente. É só uma dentre 694 problemas de traduções que existem no Antigo Testamento. Eu vou repetir, são 694 falhas de tradução que existem no Antigo Testamento por causa da tradução. É uma coisa que quebra a cabeça. Por isso que a maioria desconhece, a hermenêutica se encarrega disso. Tá? É importante termos pelo menos 2 traduções. O melhor seria 3. Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel. Se você tem as 3, está bem no mundo. Mas se você tiver uma, você tem apuros. Que isso, pastor? Está em apuros. Se esforce em ter pelo menos 2. 3, excelente. Vamos lá. Contexto geral da Bíblia, letra C. Este princípio é muito importante para o intérprete. Vamos lá. Contexto imediato da Bíblia. Vamos ao contexto imediato da Bíblia. É aquele que se situa, que se coloca antes ou depois do texto, que pode ser lido ou estudado. Nenhum texto pode ser desprezado sem recorrermos ao contexto imediato. O contexto remoto da Bíblia é aquele que está situado a uma longa
longa distância do texto em consideração, mas tendo com ele conexão. Ó. Faz um highlight aí na palavra conexão. Quanto ao tema proposto ou ao ser estudado. Vamos, então, seremos obrigados a ler para você entender isso aqui com todas as letras. Vamos lá. Êxodo capítulo 8, verso 10, somado a Números 33, 4. Vamos lá. Isso aqui é interessantíssimo. Sua cabecinha vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta. Mas é isso que eu quero, gente. Eu quero ver a sua cabecinha dando volta. Como diz o nosso irmão Wilson Fernandes, eu quero ver o seu neurônio ficar bem quentinho, bem abrasado, em chamas. Mas você não vai morrer, não. Eu garanto que ninguém morreu por esquentar os neurônios. O neurônio, não neurônios, o neurônio. Eu não... Se era para morrer, eu estaria morto há uns 45 anos atrás, né? Mas estou vivo até hoje. A bondade de Deus, hein? E pode acreditar. Tenho queimado e ainda estou queimando muito o meu neurônio. Graças a Deus, está vivinho. Vamos lá. Se você puder ter os dois textos abertos ao mesmo tempo, faça-o. Êxodo 8:10 e Números 33:4. Irmã Naluna começou, mas tudo bem, ela está ali no manto, deixa ela trabalhar no manto, depois que ela desmantar, aí ela aparece, graças a Deus, mas ela está ligada. Vamos lá. Êxodo capítulo 8, verso 10 e Números 33:4. Se você puder, coloca um marcador de Bíblia, coloca uma página para ter os dois textos abertos. Êxodo 8, 10. Vamos lá em Êxodo 8, 10. E disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. É o que diz lá em Êxodo 8, 10, sim ou não? Vamos lá. É o que diz? Vou ler de novo. E disse ele, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Repito de novo. É o que diz lá esse texto, sim ou não? Confere? Perfeito. Agora, Números 33:4. Números 33:4. Enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, todo o primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Há uma conexão de temas, de assuntos, entre estes dois textos que acabamos de ler? Sim ou não? E se há conexão, qual é o mesmo assunto comum que domina os dois textos? As 10 pragas. Isto, as 10. Pastor, agora que eu entendi, porque eu queria saber onde na Bíblia me fala que Deus mandou cada praga, significando um Deus do Egito. Nesse Exato. versículo 33, capítulo 4, fala literalmente. Ô, irmão El, está começando a abrir o manto, está começando a abrir o rolo. Não, nem pastel abre tão fácil como isso que nós estamos estudando. Vamos lá, vamos lá. Êxodo. Todos entenderam, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? El pegou já, pescou já o baiacu no Rio Paraná. Agora vamos pegar o surubim, aquele peixão bonito, gostoso, ensopado. Oh, coisa boa. Falamos de comida aqui desde o começo, né? O culpado foi o irmão Wilson. Me lembrei dele vendo os cabritos. Não vamos matar um cabrito, irmão Wilson. Vai ser em bosta. E vamos puxar o pastor Juarez, vamos puxar o irmão Elton. Quem sabe o Abissai, se tiver livre, puxamos ele também. Tiramos ele lá de Lô, vamos comer um cabrito assado só. Infelizmente, irmão Cleiton, que não vai dar. Ah, mas deixa quieto. Quando o irmão Cleiton vier aqui na América, a gente acha que vai matar um cabrito e um boi. Sério, conheço um lugar lá em Hudson que um irmão vende um bezerro inteiro. Aquele que vai valer a pena, né? O irmão Cleiton vinha aqui nos visitar. E com o Zandro não pode ficar sozinho, senão o Zandro fica triste. O irmão Zandro é feio. Tem que ter um boi junto. Vamos lá, vamos lá. Êxodo 12, 37 e Números 20, verso 16. Isso aqui é um exercício
que pouca gente faz, gente. Então, nós vamos fazer esse exercício para entender o contexto remoto. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 37, e Números, capítulo 20, versículo de número 16. Irmão, isso aqui é gostoso de se fazer. Quando você começa a trabalhar com essa mecânica, a Bíblia fica muito mais fácil e clara e digerível. Nossa alma se alegra quando a gente começa o que até é a correta interpretação daquilo que nós estamos lendo. Êxodo 12, 37. Todo mundo aí está com a página aberta? Êxodo 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Correto? É o que diz Êxodo 12, 37. Maravilha! Eu estou querendo conferir porque, de repente, a sua Bíblia tem uma tradução aí muito diferente e a gente fica perdido na maionese. Vamos a Números, capítulo 20, verso 16. Números, capítulo 20, verso 16. E clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, na cidade, na extremidade de teus termos. Há alguma conexão de assuntos? Alguma conexão de temática entre esses dois textos, sim ou não? E se há, qual é o assunto, qual é a temática? A saída do povo do Egito até a chegada de Canaã. Exato. Só que isso aqui dá em duas passagens diferentes. Mas é o Exato. mesmo contexto. É o mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo, mesmo texto. A mesma temática. Temática. Assunto. Está falando da mesma situação. Agora, preste atenção. Isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente. De acordo com a tradução da sua Bíblia, a palavra da cidade que aparece aqui em Números 20, 16. Preste atenção, você vai ver Cádiz. Mas em algumas traduções da Bíblia está Quedes. Q-U-E-D-E-S. Umas está Cádiz, anote isso aí, e outra está Quedes. Vai muito da tradução. A edição contemporânea está Quedes. Q-U-E. Quedes. E aí, as pessoas se confundem. É a mesma coisa? É porque uma está no hebraico e outra no aramaico. Bem interessante isso. Muda. E a gente depois lá na frente vai falar por que algumas traduções da Bíblia mudam em letras ou até em vogais certos nomes pessoais ou nomes geográficos. É uma situaçãozinha gerada pelas traduções. Ok, eu poderia continuar fazendo com os outros textos de Ezequiel 1:5-14, Ezequiel 10:20, Êxodo 12:8 e Deuteronômio 16:3, mas vai dar exatamente no mesmo. Ou seja, vocês, depois lendo em casa, eu sugiro que vocês leiam em casa, com tranquilidade, vocês vão descobrir que esses textos que estão aí conjugados, eles são textos distanciados, mas colocando lado a lado, eles falam do mesmo assunto. Não se esqueça disso. É assim que identificamos o contexto remoto. Textos diferentes, lugares completamente diferentes da Bíblia, mas falando no mesmo assunto. O contexto referencial, número 4. 2 de Coríntios 13:1. Por boca de 2 ou 3 testemunhas. São referências ou citações paralelas ao texto que se estuda. Importante ressaltar que é uma forma de contexto remoto. Então, no momento que eu já estou conhecendo a identificação correta do contexto remoto, eu vou entender um pouco melhor sobre o contexto referencial. Vamos lá. Como o contexto referencial funciona? Como eu posso identificar o contexto referencial? São as referências, que eu já falei, ou citações paralelas ao texto que se estuda. A Bíblia é interpretada com a própria Bíblia, e isto é realizado por meio do contexto
referencial. Toda doutrina deve ser confirmada, provada e apoiada por referências próprias. Em geral, a má interpretação na Bíblia e os erros doutrinários ocorrem pela utilização de textos isolados. As referências bíblicas, o contexto referencial, são de dois tipos, os quais, se o estudante não souber discerni-los no momento da escolha, cometerá graves distorções e violências contra a revelação divina, prejudicará seus alunos e ficará desacreditado por aqueles que, na verdade, conhecem o assunto. Isso aqui é sério demais. Permita-me recomendar-lhes algo. Eu creio que eu já fiz isso em outras turmas, de repente eu já fiz nesta turma, mas não estou tendo a memória clara, mas se eu já fiz, faço de novo. Esforce-se em ter uma concordância bíblica. Se você não tem uma concordância bíblica, eu vou postar aqui no grupo 2 em PDF. Tá? O que é uma concordância bíblica, pastor? É isso aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar. Geralmente, no final das nossas Bíblias, ou de algumas Bíblias, nós temos isso aqui, ó. Geralmente em ordem alfabética, aparecem nomes, palavras, verbos e as citações bíblicas, mostrando que a ocorrência... Quais são as ocorrências, por exemplo, da palavra amor na Bíblia? Aí você vai lá em ordem alfabética, amor. Aí você vê uma lista enorme em tal e tal e tal e tal texto da Bíblia. Ele é diferente do dicionário bíblico. O dicionário bíblico, ele dá a significação ou significado daquele nome ou palavra. A concordância, ela vai dar o quê? A ocorrência. Aonde na Bíblia vou localizar a palavra amor, a palavra mundo, aí vai dar uma lista, de acordo com a sua concordância, pode ser uma listinha pequena, ou pode ser uma listinha grande. Deixa eu mostrar para vocês, acho que meu áudio, fale que ele já abriu o áudio dele, eu vou mostrar para vocês a maior concordância bíblica que existe no mundo. Já estou informado que ela existe em português, mas eu vou mostrar ao que eu tenho em inglês. Deixa eu só, me dê um minutinho, só vou virar aqui de costas para puxar para mostrar para vocês. Essa é a maior concordância bíblica no mundo. É a Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Estou informado que ela já existe em português, mas não estou localizando em lugar nenhum. Ela tem só essa aqui em inglês, 1687 páginas. São mais de... Deixa eu ver quantas palavras tem dentro desta concordância. 16.524 palavras. Essa é a maior do mundo. Pensa num negócio que você não perde nada. Aí está tudo em ordem alfabética. Deixa eu ver aqui uma palavra. Não dá para enxergar, mas aqui está a palavra pouco, né, que é little, em inglês. Só para você ter uma ideia, ó, domina uma página, quase 2 páginas inteiras. Tem mais de 500 ocorrências na Bíblia e vai mostrando em ordem alfabética por livro. Você precisa ter uma dessas. Dê uma olhadinha se ela existe já. Eu ainda não pesquisei em língua portuguesa. A Strong's Exhaustive
Concordance of the Bible. Eu acredito que sim, porque um aluno do médium me falou, pastor, encontrei a concordância Strong em português. Eu estou feliz da vida. Tem outras concordâncias, só que são pequenas, menores em tamanho e em quantidade de palavras. Mas qual é a função? O que vai me ajudar a ter uma concordância bíblica desta natureza? Porque eu vou localizar com toda facilidade todas as palavras, todas as frases que me ajudem a identificar o contexto referencial da Bíblia. Para eu conhecer bem uma referência bíblica, eu preciso ter uma concordância bíblica. Se eu ainda, pior ainda, né? Não li a Bíblia mais de 3 vezes ou 3 vezes, isso aqui vai me ajudar demais. Olha só. Nós falamos que as referências bíblicas, elas são divididas de 2 tipos. Vamos lá na apostila. Primeiro tipo, referências verbais. São as referências nas quais ocorrem a mesma palavra. Muita atenção. Tais como Jerusalém, Mateus 2:1 e Apocalipse 21:10. Exemplo de referência verbal. As palavras são as mesmas. Jerusalém. Entretanto, são distintas e diferentes. Por quê? Vamos lá, se você puder ler o texto de... Pastor, Sim. lendo o texto, porque lendo a Bíblia há muito tempo, se eu não me engano, uma é literal e a outra é metafórica, seria assim? Não, irmão, não leu o texto. Eu não li o texto ainda, não. Então leia, por favor. Mateus ler. 2:1 e Apocalipse 21:10. Vamos lá. Vou deixar vocês lerem, eu não vou ler o texto. Que são textos pequenos. Mateus 2:1 e Apocalipse 21:10. Fala da mesma cidade, Jerusalém, mas tem uma diferença entre as duas. Qual é? Vamos ver se você vai detectar a diferença. Olha que é fácil. Só prestar atenção na leitura do texto. Mateus 2:1 e Apocalipse 21:10. Não descobriram ainda? Rapaz. Áudio fechado e Moelton. Abra o seu áudio. Vou chutar que eu quero aprender. Não é chutar, não. É bater. Chutar, não, vou dar uma base, mais ou menos. Vamos lá. Mateus está falando que os magos vieram a Jerusalém. É aquilo mesmo que eu falei, que é uma coisa literal, uma cidade visível que eles estavam vendo. Essa Jerusalém do Apocalipse 21:10 está falando da nova Jerusalém que será estabelecida na terra. Então vamos colocar isso em miúdos? Vamos colocar Eu não isso em miúdos? eu não posso ir na profundidade da explicação, mas me dá a entender... Mas o texto está... Desculpe que eu estou com um pouquinho de coriza nasal, mas o texto está nos dando uma visão bem ampla da diferença entre as duas. O que vocês veem de diferente entre Jerusalém de Mateus 2:1 e de Apocalipse 21:10? A Ana Lu quer falar? Pode falar. Bom, eu não estou lendo, mas quando eu estudei aqui lendo esses dias, são as mesmas palavras com sentidos diferentes. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas agora a questão da pergunta. Que sentido qual é a diferença nesse sentido? O que eu vejo de diferente na Jerusalém de Mateus 2:1 da Jerusalém de Apocalipse? O irmão Elton já abriu, já deu o primeiro pontapé inicial. Mas vamos traduzir isso em miúdos. É para onde que nós vamos. Aquela dos magos é onde eles estavam. Ok, vamos colocar em miúdos. Vocês não estão com dificuldade de colocar em miúdos. Então, anotem aí. Mateus 2:1 é a Jerusalém terrenal.
Apocalipse 21:10 é a Jerusalém celestial. Anotem, para não esquecer nunca mais. A Jerusalém de Mateus 2:1 é a terrenal, é a da terra, terrestre. Mas de Apocalipse 21:10 é que desce do céu. É a celestial. Anote aí, para não se esquecer. Essa é a diferença. É a mesma palavra, obviamente, mas como a irmã Nalu frisou, os sentidos são completamente diferentes. Mas tem que explicar por que a diferença. Porque uma é da terra e outra do céu. Anotado? Vamos encontrar algo bem parecido no ponto seguinte. Olha só. Isso aqui, só 8 pessoas em 49 anos que eu lancei essa pergunta, 8 souberam responder. Até hoje, não passou de 8 pessoas. Hoje vocês vão saber esse segredinho. O nome masculino Elnatã traz em Esdras 8:16 o mesmo nome para 3 pessoas diferentes em um mesmo versículo. Esdras capítulo 8, verso 16. Vamos lá. De acordo com a tradução, não me lembro se é a revista corrigida ou a revista atualizada, só estou aqui usando hoje a corrigida, deixei a atualizada de lado, ela está aqui atrás de mim, mas só deixo para sua curiosidade, aparece uma pequena variação, mas nas demais traduções em língua portuguesa nós vamos encontrar os 3 nomes iguaizinhos repetidos, mas não é um erro gráfico, falam de 3 pessoas diferentes. É como fosse Wilson, Wilson e Wilson. Porque os sobrenomes não eram comuns na cultura judaica, entendam isso. Os sobrenomes são muito ressaltados na cultura latina e na cultura anglo-saxônica, mas na cultura judaica não. Na cultura judaica se considerava o primeiro nome e de quem ele era filho. Digamos, Wilson, filho de João. Ou Wilson, filho de Manuel. Mas não eram considerados os sobrenomes. Olha que interessante. Vamos lá, então. Esdras 8:16. Posso falar? Sim. Pelo que eu tinha lido, o primeiro, eles eram chefe, e os segundos eram sábio. Agora, eu não sei se esses sábios que se refere seria sacerdote, alguma coisa, que na minha Bíblia fala que Natã e Zacarias, Mesulão, os chefes. Sim, sim, sim. Aí está explicando as funções que lhes cabiam. Mas a temática que estamos aqui tocando agora é a questão que se tratam de 3 pessoas diferentes, e compreende? Portando o mesmo nome, tendo o mesmo nome, claro. A diferença, pastor. Como? Pelo que eu entendi, só de você ver a função deles, você já se trata de pessoas diferentes. Mas a irmã observou isso no texto, mas eu lhe garanto que de 10 pessoas que eu já fiz essa pergunta, só uma detectou a diferença. Porque a irmã é observadora, mas a maioria, 90% dos nossos leitores, incluindo alunos e pastores, não observam, não prestam atenção. Isso aí é tremendo, isso aí é preocupante, irmã Nalu. Para mim, pastor. Como? Então, eu fui a segunda, 75 pontos para mim, então. Vamos chegar lá, vai vir uma aí que a senhora vai ficar isenta. Tem uma aí lá na frente que a senhora vai, ficar prosa de feliz. Vem uma aí que é um bombão atômico. Olha só, vou ler o texto. Enviei, pois, a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes. Essa é a observação que a irmã Nalu fez, e parabenizo, que ela observou. Tem gente que lê e não observa. Como também a Joiaribe e Elnatã, que eram sábios. Observando o texto, então detectamos que 2 Elnatãs eram chefes, correto? E 1 Elnatã era sábio. Mas são 3 homens diferentes possuindo o mesmo nome. Confere ou não? Confere ou não? Anote aí, anote. E pegue o seu irmão com essa pegadinha. Seja você um que vai deixar muita gente com a cabecinha quente.
que a maioria esmagadora, gente impressionante, não prestam atenção na leitura de certos textos, porque são pessoas que não gostam de detalhes. O leitor da Bíblia que não gosta de detalhes vai ter problema sério na correta interpretação. Temos que ler a Bíblia preocupando-nos em interpretar os detalhes. Vira a página, vira a página. Página 7, José. Lucas 3, 23, 40, 30. O mesmo nome José, aplicado a 3 diferentes pessoas em o mesmo versículo. Isso causa uma confusão tremenda, porque há versículos, a irmã Ana Lu bem assinalou, a gente descobre a diferença pelas funções, mas tem versículos que você não descobre nem nada que dê a entender que são diferentes. Mas quando a Bíblia trabalha com repetições, aí você tem que entender que isso é uma lei da hermenêutica, ele está separando as pessoas. Quando é repetição, ele usa uma interjeição. O que é uma interjeição? É como uma chamada seguida de um ponto de exclamação, quando ele quer deixar claro que se trata de uma repetição, tá? Mas quando não é repetição, se tratam de 3 coisas ou pessoas diferentes, embora seja a mesma palavra ou nome. A mesma coisa acontece aqui que começa a dificultar. Fé. Em Atos 6:7, em Atos 13:8, em Atos 14:9, em 1 de Coríntios 2:9, em Efésios 2:8 e em 1 de Timóteo 4:1. Em todos estes versículos ocorre o termo, a palavra fé. Porém, é extremamente importante observarmos que a expressão fé é diferenciada cada uma dessas referências. A Bíblia fala de 8 tipos de fé. Será que esses tipos estão dentro desses textos? Dê uma olhadinha depois. Leia em sua casa. Porque se formos ler tudo aqui vai ficar impossível. Isso aqui é muita coisa. Mas só para você, passa aqui um highlight, né? Aí você vai ler em casa Atos 6:7, Atos 3:8, Atos 14:9, 1 de Coríntios 12:9, Efésios 2:8, 1 Timóteo 4:1. Estariam os 8 tipos de fé dentro destes textos? É a pergunta que eu faço. Aí você vai descobrir algo interessantíssimo do porquê dessas formas diferenciadas da palavra fé. Outra coisa que também nos dá um nó na cabeça, a palavra lei. Só no capítulo 7, preste atenção, gente, só no capítulo 7 da carta aos Romanos, aparece muitas vezes, mas eu só quero chamar a atenção de vocês 4 vezes que aparece a palavra lei. No versículo 1 aparece a palavra lei. No versículo 12 aparece a palavra lei. No versículo 21 aparece de novo a palavra lei. E no 23 também. Peraí, tem alguma diferença? Claro. Quando você vai lendo o texto e olhando o texto que está na frente e o que está atrás, aí você vai interpretar. No versículo 1, qual é o significado da palavra lei? Lei civil. No versículo 12, qual o significado da palavra lei? A lei mosaica, a lei que Moisés deu ao povo de Israel através dos 10 mandamentos. No versículo 21, que tipo de lei é essa? A lei da consciência. No versículo 23, que tipo de lei é essa? A lei como um princípio. Acostume-se, meu irmão e minha irmã, acostume-se. Quando aparece no mesmo capítulo ou versículo a repetição de uma mesma palavra, trata-se de coisas diferentes. E se são coisas diferentes, tem significados diferentes e aplicações diferentes. Cuidado! Quando você, lê um texto e vê isso, vai com calma, com carinho, com cuidado redobrado, senão a sua interpretação pode dar um zebrão daqueles. Vale a pena ressaltar que a referência verbal aqui é só uma, é a palavra
lei. Perfeito, irmão Abissai. Tranquilo, tranquilo, né? Se puder ficar só no áudio, tá de bom, tá de bom. Obrigado pela comunicação. Obrigado, irmão Abissai. Vamos lá. Vamos lá. Sabedoria. Este termo em Provérbios refere-se quase sempre à sabedoria divina. Isso aqui é importantíssimo. Se você nunca viu isso na sua vida, você está vendo isso agora. Escute isso. A palavra sabedoria em todo o livro de Provérbios, de memória, sem olhar na Bíblia. Quantos capítulos possui o livro de Provérbios? Alguém se lembra? Sem olhar na Bíblia. Alguém se lembra? Você não é obrigado. Se você se lembra, abra o áudio e diga. Quantos 30. capítulos? 31. 31. 31. E Eclesiastes, quantos capítulos tem? 16. 12? 12. Provérbios, 31 capítulos. Eclesiastes, 12. Em todos os 31 capítulos de Eclesiastes, a palavra sabedoria está ligada ao que? A sabedoria divina, que vem de Deus. Provérbios. Né? Provérbios, perfeito, Provérbios. Mas no livro de Eclesiastes, os 12 capítulos de Eclesiastes, a palavra sabedoria é unicamente, puramente humana. Aí você descobre como Salomão e os demais que participaram da redação do livro de Provérbios abordam a temática da sabedoria, que ela está ligada com Deus, no céu celestial, divina. Aí você vai entender qual a temática que Salomão, que é o único escritor do livro de Eclesiastes, ele aborda quando se refere à sabedoria, ou seja, sabedoria puramente humana. Anotou aí? Fez o highlight? Para não se esquecer. Porta! Opa, agora está ficando quente. Agora vamos entrar nas figuras de linguagem. Lá na frente você vai Pastor, aprender. com licença. A gente tem quantos minutos? Como? A gente tem quantos minutos para o final da aula? É que eu tenho um compromisso. Exatamente 10 minutos. 10 minutinhos já fechamos. Tá? Não passamos de 10 minutos. 10 minutinhos já estamos fechando. Vamos lá. A palavra porta, aí já vai entrar nas figuras de linguagem. Deixa eu me adiantar rapidinho, porque a gente não vai falar das figuras de linguagem hoje, não há nenhum tipo de tempo, e eu vou fazer o seguinte, para não atrapalhar os irmãos na saída, eu vou postar entre amanhã e quinta o gabarito dos exercícios, pronto, para não dar prejuízo, porque eu precisei gastar esse tempo para falar sobre os contextos. Mas só para você ter uma ideia, as figuras de linguagem começam a partir da página 19, que são 21. Acróstico, alegoria, antítese, antropopatismo, apóstrofe e assim por diante. Nós vamos estudá-las. Nem que seja necessário, repito, acrescentarmos uma aulinha a mais, ao invés de 6, 7. Mas temos que estudar as figuras de linguagem. Ok, vamos lá. Porta. Todas as referências verbais abaixo mencionam porta. Preste atenção. Todavia, o sentido é diferenciado em cada caso. Gênesis 22, 17, Mateus 7, 13, Mateus 16, 18, João 10, 9, Atos 3, 10, 1 de Coríntios 16, 9, Eclesiastes 2, 12, 4, tudo é porta. Confere, irmãos. A palavra comum a estes versículos são porta. Mas elas têm o mesmo significado? Não. Mateus 22, 17, quando fala da porta dos seus inimigos. Está se referindo a quê? Poder. Como é que eu sei disso? Pelo contexto. Quando eu leio os versículos antes e depois a Mateus 22, 17, eu descubro poder. Mateus 7, 13, a porta estreita. Não é a porta da minha casa, que pode ser estreitinho, ou a porteira da vaca, ou da ovelha do cabrito. É a salvação. Eu descubro também quando eu leio o contexto. Mateus 16, 18. As portas do inferno, ou do Hades, não prevalecerão contra a minha igreja. É o poder do mal.
Não é uma porta literal, é a influência das trevas sobre a igreja que não vão prevalecer contra a igreja. João 10:9, eu sou a porta. Jesus não é feito de madeira, de vidro, de metal ou de aço. Não. Ele diz que é a porta porque a porta aqui é o significado alegórico, porque ele é ponto de acesso entre Deus e o homem, assim como a porta na minha e da sua casa dá acesso para entrar e sair, ou dentro de um cômodo para outro cômodo. Confere? Porta fala de acesso. Então, Jesus é o ponto de acesso entre nós, a humanidade, e o Pai Celestial. Agora, pouquíssima gente sabia disso aqui, ó. Atos 3:10, a porta formosa, porta feita de metal. Já vi pastores pregando, né? E estavam lá, a porta formosa, bela, bonita, linda, brilhando, com 12 pérolas, com barrete de ouro e diamantes. Tá mal, porque não estudou o contexto histórico e cultural. Essa porta formosa, ela era feita de metal. Oh! Quando Almeida traduz para o grego, né, a palavra grega para metal, ele colocou como formosa, que no português arcaico, formosa e metal tinham o mesmo significado. Olha só que coisa interessante. Mas não foi passado a atualização dessa expressão do português arcaico. 1 de Coríntios 16:9, uma porta grande e eficaz se me abriu. Aqui está falando de quê? Oportunidades. Eclesiastes 12:4, as duas portas da rua. Não se trata da porta da garagem da sua casa ou da minha casa, não. Se trata disso aqui, ó, dos lábios. Veja só. E como é que nós descobrimos isso? Quando lemos o Salmo 141, versículo 3. Só você lá. Leia o Salmo 141, versículo 3, que dá a chave para você interpretar quem eram as duas portas da rua. Os nossos lábios. Mundo. Aqui começa a se complicar um pouquinho. Ó. Em 1 de Crônicas 16:30, a palavra mundo fala do mundo cósmico. Mas João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o quê? O mundo social, as pessoas. Não amou os planetas, as estrelas, as galáxias. Não. Fala do mundo social. 1 de João 2:15, 5:4, fala no mundo no sentido espiritual e moral. Igreja, como referência verbal, a palavra igreja surge com diferentes sentidos ao longo do Novo Testamento. É a palavra mais complexa do Novo Testamento, você acredite ou não, é a palavra igreja, que no original do grego koiné é eclesia. 5 minutos, já estamos terminando a nossa aula, só para você saber, 5 minutinhos. Atos 19, 32, 39, preste atenção. Ó. Igreja, Assembleia Popular e Secular, regularmente convocada, uma Assembleia regularmente convocada. A palavra Assembleia ela aparece na tradução de Almeida, Almeida Revista Atualizada, de 1993. Mas na Almeida Revista Corrigida, você pode estar usando ela agora, aparece a palavra ajuntamento. Mas a palavra grega é eclesia, igreja, tirados ou chamados para fora. Por isso a necessidade de uma concordância bíblica e, se for necessário, também de um dicionário. Atos 7:38, aparece a palavra de novo igreja, só que com sentido de congregação. Neste versículo, a alusão é o povo de Israel no deserto, mas é usada mesmo a palavra grega, eclesia. 1 de Coríntios 11:18, de novo aparece a palavra igreja, mas qual é o significado? Os crentes reunidos para o culto coletivo. Atos 5:11, igreja, aí ganha um contexto de igreja local ou regional. Mateus 16:18, igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja universal como corpo místico de Cristo. E depois Hebreus 12, 22, 23, igreja, todos os salvos de todos os tempos. Aí começamos a ter o quê? Dificuldades na interpretação correta dos diversos textos que vão ocorrer, palavras iguais, só que significados diferentes. Por exemplo,
uma palavrinha que muita gente pensa que é fácil, mas não é não. Salvação. Ah, salvação. Em Hebreus 2:3 é a conversão. Mas Romanos 13:11 é a segunda vinda de Cristo para os seus. Uau! Que cuidado temos que ter na interpretação. Na próxima aula eu vou dar um exercício em sala de aula, prático. Vou dar vários textos onde aparecem várias palavras bíblicas. Não muitos textos, uns 4 a 6 textos, curtinhos, para vocês detectarem o verdadeiro significado, o que você entende. 2 minutos e já terminamos. Conclusão acerca dessas referências verbais. As referências verbais podem servir ou não para o estudo bíblico, pregação, etc., pois muitas vezes referem-se tão somente ao chamado paralelismo verbal. É evidente que as referências verbais podem também ser reais, dependendo de tratar-se do mesmo tema ou assunto. Referências reais. Acabamos de estudar as referências verbais. Mas quais são as referências reais e o que são elas? São as referências nos quais ocorrem a mesma ideia, o mesmo sentido e o mesmo tema e assunto. É tudo igual. A verbal é diferente. Guarde isso. Nas referências verbais, as palavras têm significados diferentes de acordo com o texto a ser usado. Mas nas reais é tudo igual. Estas são as referências apropriadas para o estudo bíblico, para a doutrina e pregação. Grande parte das referências verbais são também referências reais. As concordâncias bíblicas, é o que acabamos de falar, apresentam as referências verbais próximas das reais, uma vez que uma concordância é uma simples catalogação de referências bíblicas quanto a um determinado tema ou assunto. Você saberia, olha a perguntinha de $1 milhão, distinguir as referências verbais das referências reais em uma concordância bíblica? Próxima aula, então, nós vamos continuar falando sobre este assunto. É importantíssimo. Ó. Exemplo de referências reais. O tema salvo na Bíblia. E é um tema muito bonito, mas ele é encontrado nesses versículos com estas pequenas alusões, ok? Próxima aula, então, nós continuaremos com o exemplo das referências reais, né? É muitíssimo importante termos a visão clara e exata dessas referências, tá? Fiquem tranquilos que entre amanhã e sexta-feira eu vou postar o gabarito dos exercícios, que não houve tempo aqui para corrigir, mas ninguém vai sair prejudicado, porque vocês já terão o gabarito com as respostas. Irmão Wilson já fez, só ele vai corrigir na conferência. Você também, que fez, do que eu postar, só você conferir e pronto, está tudo certinho. Vamos então. Irmãos, essa matéria está valendo a pena estudá-la, sim ou não? Está valendo a pena estudá-la? Meu Deus. Vale o cabrito. Hein? O cabrito. Essa é a matéria que eu mais esperava, pastor. Mas É a arte de interpretar a Bíblia. Mas é a mais apertada de maravilhoso. toda a Bíblia. Depois da escatologia, essa é a mais apertada. E você acredita? Eu desejo de coração que todos vocês sejam aprovados, mas é a matéria que tem o mais baixo índice de aprovação. Acredite, mas eu não vou dificultar nada, vou facilitar ao máximo. Mas mesmo facilitando, está provado. É a matéria que tem o mais baixo índice de aprovação. Só nessa matéria, há alguns anos atrás, em uma outra escola teológica, há 14 anos, de um grupo de 60, 23. Não porque eu quis, ficaram reprovados, porque não levaram a sério. E a minha oração é que você leve a sério. Pastor? Sim. O Elton não vai mais matar a filha do Jefferson. Brincadeira, viu? Só vamos matar o cabrito, gente. Agora estou nervoso com esse negócio desse cabrito. Tudo começou com o irmão Will. Gente, vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor nosso Deus. Mas, gente, eu estou com vontade de me fazer esse cabrito. Depois vou chamar o irmão Wilson em off. Vamos ter que criar uma situação aí. Eu vou em Boston em julho. E Passa o contato do irmão Wilson para mim, pastor. Hein?
Passa o contato do irmão Wilson para mim, que tem muita história para nós contar. Perfeito. Se o irmão Wilson me permitir, agora mesmo, daqui a pouquinho já estou mandando. Eu já mandei para ele no privado, aí está na telinha dele. Ah, vou ver. Ah, então tá, já está lá, irmão. Já está lá. Deixa Deus lhe usar, então. Mas eu mando para Obrigado, você no privado aqui depois, daqui a pouco. Isso. Obrigado, Maurício. Ó, em julho eu vou a Boston, em agosto eu vou a Boston. A gente tem que combinar uma forma aí da gente pegar esse cabrito, pelo amor de Deus. Depois dessa agora ficou na história. Está até gravado, né? O culto do cabrito, aliás, a aula do cabrito. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por essa aula. Vamos pedir, irmão Elton, né, que não vai matar mais a filha de Jefté. A gente está agradecendo agora ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado pela participação de todos que puderam, né? Hoje alguns alunos, infelizmente, não puderam, mas vão assistir depois a aula gravada. Obrigado, irmã Nalu, pelo seu esforço. Estava lá dando força naquela máquina, né? A irmã Nalu puxa para cá, puxa para lá, entra em casa, faz comida. Meu Deus! Acho que é Mulher Maravilha 3. Fizeram a parte 1, parte 2, a parte 3, e a irmã Nalu vai entrar de coadjuvante. Irmão Elton, nos despedindo a Deus com uma palavra de oração. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Irmão Elton orando. Glória a Deus. Senhor e eterno Deus, Pai, Aleluia. graças te damos, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de aprender, ó Deus, mais uma vez a porção da tua palavra, ó Pai. Graças te Que o damos. Senhor venha, ó Deus, a iluminar a mente de cada um que aqui está, ó Deus, Aleluia, Senhor. para absorver do conhecimento, ó Pai, que possa, ó Deus, alcançar vidas. Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando o pastor, a sua família, dê Aleluia. recuperação total pela família, pela esposa, Em nome que de ela Jesus. venha, ó Deus, testemunhar a sua vitória, porque nós Aleluia. cremos na vitória, Em em nome de Jesus, ó Deus. Pai Santo, ainda na tua presença eu venho, ó Deus, te agradecer por Sim, esse Senhor. privilégio e que o Senhor, ó Deus, que sustenta essa porta teológica, que o Senhor possa, ó Deus, alcançar o maior número, ó Deus, de pessoas para assim fazer a diferença nessa geração Para a glória do teu adormecida, nome. nessa geração, ó Deus, que precisa de um avivamento, ó Deus, de encontrar Para a verdadeiramente com o glória do teu Senhor. nome. Senhor, abra a nossa mente e o nosso coração para assim aprendermos. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos proclamar o nosso Amém. lema. Irmão Elton, amanhã, entre 5 e 7, estamos falando aí pelo telefone. Vamos resolver aquele mistério da cristologia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nosso lema. Seriedade. Seriedade, Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. disciplina, Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. É Disciplina. necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele e que cresça. eu que diminua. eu É necessário que ele Necessário que ele cresça É necessário e que ele que cresça. eu que eu diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A honra, a glória. a glória, o Boa louvor. noite, a E paz o do Senhor, bom descanso, pastor Juarez, irmão Wilson, irmão Elton, irmã Nalu, irmão Cleiton, irmão Abissai, e a todos que nos verão daqui a pouquinho lá na aula gravada. Muito obrigado, que o Senhor os abençoe, uma ótima semana e até a terça, dia 21 próximo, em nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite.